A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o presbítero Marcos Vinícius, e nesse momento Deus tem uma palavra de cura para a sua vida, Deus tem uma palavra de libertação para a sua vida, Deus tem uma palavra que vai te mudar, vai te libertar, Deus tem uma palavra que vai te transformar, vai te dar resposta, solução, e você vai entender o chamado de Deus em nome de Jesus através dessa palavra. Eu convido os irmãos a estar lendo conosco livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 17. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemo-nos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor,
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o livro do profeta Jonas, esse texto aqui é um texto muito conhecido e é um texto também que traz muitos ensinamentos para o nosso chamado, para a nossa caminhada cristã, para entendermos o que Deus aprova, o que Deus não aprova, o que Deus quer que a gente faça e o que Deus não quer que a gente faça. E uma das coisas que Deus não quer que a gente faça é desobedecer à vontade dele. E isso vale para todo aquele que aceitou a Jesus. É pastor, é pregador, é presbítero, é evangelista, é diácono, é evangelista. É para todo mundo. Essa regra aqui é para todos aqueles que aceitaram Jesus. É para mim, é para você. Porque Deus quer pessoas obedientes. Deus quer pessoas fiéis que honram com a palavra e façam exatamente o que Deus quer. Porque senão, caso ao contrário, pode acontecer coisas. Pode sobrevir coisas sobre a nossa vida que nós não queremos por causa da desobediência. Então nós vamos estar falando sobre isso neste texto. A vocação de Jonas, o chamado de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Meus irmãos, Nínive, capital da Síria, um povo cruel, um povo ruim, sanguinário. Deus, antes de querer destruir ou derramar a sua ira sobre esta cidade, Deus é tão bom e tão misericordioso que Deus vai levantar um profeta, Jonas, filho de Amitai, para pregar o arrependimento, para pregar a mudança de vida, porque senão a ira de Deus desceria sobre aquele povo ruim, sobre a grande cidade de Nínive, porque o pecado deles estava grande, a maldade deles estava grande. Então, antes de Deus trazer juízo, Deus é tão bom e misericordioso que Deus vai levantar um profeta para pregar o arrependimento, para pregar a mudança, porque esse é o nosso Deus. Antes dele fazer alguma coisa sobre a vida de um ser humano, ele avisa. Antes de Deus fazer alguma coisa sobre a vida de alguém, ele avisa. Para que não tenha desculpa e alguém possa dizer: ah, mas Deus não me falou, Deus não me avisou, Deus não me alertou. Não, Deus não tem ninguém por inocente. Ele sempre avisa por meio da natureza, da comunicação, da rede social. Deus sempre usa alguém para alertar antes do juízo vir, para que ninguém possa dizer que Deus não falou. Então, pela misericórdia de Deus, Deus vai levantar alguém para pregar o arrependimento, a mudança, antes que o juízo venha. E esse versículo 1 e 2 aqui, eles também se repetirão nessa geração que nós estamos vivendo. O mundo vai acabar. Deus vai trazer o juízo sobre a face da terra. Por quê? Porque o ser humano está pecando, está fazendo coisas horrendas, está trilhando caminhos perversos, está fazendo coisas perversas, estão pensando e falando coisas perversas.
Mas antes de Deus destruir esse mundo, esse planeta, Deus está me usando e está usando pessoas para alertar a humanidade que Deus ele vai trazer o juízo, que Deus vai destruir, que Deus vai acabar com a maldade dessa terra. Mas antes de Deus destruir, Deus está usando a minha vida e está usando os pastores, os homens de Deus e as mulheres de Deus que estão por toda a terra para te alertar, para que você venha se consertar, se arrepender antes do juízo de Deus descer sobre essa terra. Louvado seja Deus. Então, a ordem de Jonas era só pregar, não era obrigar as pessoas a aceitar o evangelho, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Eu prego a palavra e Deus te convence. Eu prego a palavra e Deus te toca. Eu não te forço, eu não te obrigo. Eu só prego, mas Deus te toca. Deus te convence da verdade e do juízo e do seu pecado. Então a direção de Jonas era só ir pregar. Mas no versículo 3, Jonas faz ao contrário. Em vez de ir, ele vai fugir. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e desceu a Jope, e achou um navio que ia para Tarsis. Louvado seja o nome do Senhor. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Ou seja, nos estudos, como essa Bíblia aqui mostra que Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia do povo de Nínive, por conta de tanto pecado, tanta maldade. Deus mandou ele ir pregar o arrependimento por causa do amor de Deus, mas Jonas não queria ir porque Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Para Jonas era mais ou menos assim: tanto faz Deus matar aquele povo, tanto faz Deus destruir aquele povo, porque aquele povo é um povo ruim, é um povo maldoso, é um povo sanguinário. Para Jonas, pouco ou tanto fazia Deus destruir ou acabar com aquele povo. Louvado seja Deus. Só que hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo isso também. Tem crentes que hoje estão como Jonas, meus irmãos. Por causa dos ladrões, dos assassinos, dos homicidas. Tem crente que pensa ou acha que Deus não pode mudar a vida dele. Deus não pode mudar a vida dela. Deus manda o crente pregar para o assassino, para o ladrão. E tem crente que não quer pregar. Eu pregar para ladrão, assassino, estuprador, que morra, que vá para o inferno. Tem crente que pensa assim, meus irmãos. Tem crente que tanto faz uma pessoa que vive errada morrer ou não. Mas, meus irmãos, isso é errado. Nós temos que ter o amor de Deus, meus irmãos. Por mais que seja assassino, por mais que seja ladrão, homicida, por mais que seja estuprador, a gente não pode de maneira nenhuma querer desejar o mal dessa pessoa, meus irmãos. Jonas fez isso. Para Jonas tanto fazia Deus matar aquele povo. Para Jonas tanto fazia Deus acabar com a vida daquele povo. Porque Jonas, ele estava vivendo numa situação que para ele tanto fazia Deus destruir ou não aquele povo. Mas isso é errado, meus irmãos. Nós temos que pregar para aqueles que estão vivendo errado.
o ladrão, o assassino, o homicida. De maneira nenhuma, nós que somos crentes, a gente pode pensar e fazer assim, meus irmãos. Ah, é ladrão, tem que morrer mesmo. É assassino, é estuprador, tem que morrer mesmo, tem que ser preso. Não, meus irmãos. Homem e mulher de Deus que tem o amor de Deus não pensa assim. Você que é crente, você não pode pensar assim. Você não pode fazer caso das pessoas que vivem no modo errado. Não é porque é ladrão que tem que morrer, não. Não é porque é assassino que tem que morrer, não. Não. Nós temos que pregar o arrependimento, a mudança de vida para eles. Se eles não quiserem mudar de vida e não quiserem aceitar o evangelho e morrer, aí é por conta deles mesmos. Mas nós desejarmos o mal, a morte dessas pessoas, por mais que elas sejam ruins, é errado, meus irmãos. Jonas, como profeta, ele tinha que entender isso. Poxa, por mais que eu não goste daquele povo que está matando os israelitas, que estão destruindo muitas nações, eu não posso querer ver o mal daquele povo. Eu tenho que pregar, e se eles se arrependerem, Deus vai salvar eles. Só que Jonas não pensou assim. Jonas pensou assim: poxa, Deus está me mandando ir lá clamar arrependimento. Não, eu não vou clamar contra arrependimento. Eu não vou pregar contra ela, eu vou fugir, porque Deus tem que matar aquele povo. Povo ruim, matador, sanguinário, Deus tem que matar aquele povo. Mas Jonas estava errado, meus irmãos. Ele tinha que ter o amor de Deus e entender que por mais que aquele povo seja ruim, eles eram ser humano. Eles eram criação de Deus, eles eram criatura de Deus, meus irmãos. Eles tinham que ouvir sim a pregação do arrependimento, para parar de fazer o que é errado, para parar de cometer a maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jonas, ele paga a passagem e vai para Tarsis, porque ele não quer ver o bem do próximo dele. Se nós temos o amor de Deus, por mais que a pessoa seja ruim, a gente tem que pregar e ajudar o nosso próximo. Mas irmão, matou o meu parente, matou a minha família, está fazendo mal contra mim, eu tenho que ajudar mesmo? Tem que ajudar sim. Você tem o amor de Deus, você tem o caráter de Jesus, você faz bem para quem não te faz bem, você fala bem de quem não fala bem de você. Você age totalmente ao contrário das pessoas que fazem mal contra você, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem o amor de Deus, você prega, você ajuda o seu inimigo, você faz o que for possível para ajudar o seu próximo, porque você ama o seu próximo, independente do que ele fez, independente do que ela faz. Sendo assassino, estuprador, matador, meus irmãos, psicopata, seja quem for, você tem que ajudar ele, você tem que ajudar ela, porque nisso vai se manifestar o amor de Deus sobre a sua vida. Por amor às almas que estão sofrendo e sendo enganadas pelo espírito da morte, do vício, da prostituição. Temos que pregar, porque a palavra vai libertar o assassino, vai libertar o homicida, vai libertar a prostituta, o maconheiro, o viciado, vai libertar ele, vai libertar ela, meus irmãos, enquanto você prega a palavra. Louvado seja Deus. Então Jonas, ele foge, em vez de querer ver o bem, ele quer ver o mal do próximo dele, ele foge para Tarsis, diante da face do Senhor, ele foge da presença de Deus. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Ou seja, não adianta fugir da presença de Deus. Se tentar fugir da presença de Deus, vai ter consequências. Meus irmãos, Deus, quando tem um chamado na vida de um homem e da mulher de Deus, Ele move os céus, Ele move a terra, Ele para o tempo, Ele para o vento, Ele para o sol, Ele para a lua. Deus, meus irmãos, Ele mexe com o planeta Terra, com a atmosfera sobrenatural e natural, meus irmãos, para não permitir aqueles que Ele chamou sair da presença dEle.
Deus fez isso com Jonas. Jonas fugiu, mas o que Deus fez? Permitiu que um grande vento se levantasse no mar aonde ele estava fugindo, para que Jonas pudesse despertar. Poxa, Deus está mexendo com o mar por causa da minha causa. Deus está mexendo com a natureza por causa da minha causa. E eu posso morrer. Então eu vou fazer o que Deus está mandando. Se Deus está mexendo com a natureza, com os fenômenos naturais e sobrenaturais, eu vou voltar a fazer o que Ele está mandando. Meus irmãos, tem muitas pessoas que hoje estão sofrendo por enfermidades, perseguições, lutas e provas e não sabem por quê. Mas através dessa passagem, Deus está te mostrando que pode ser que você que me ouve, você esteja enfrentando dificuldades, perseguições, levante de pessoas na sua vida, em seu trabalho por conta da desobediência. Deus mandou você fazer e você não fez. Deus mandou você ficar na posição e você não ficou. E sabe o que Deus está permitindo? Está permitindo enfermidade. Está permitindo pessoas se levantar contra a sua vida. Está permitindo tudo dar errado na sua vida. Está permitindo muitas coisas que você agora não está entendendo, mas a partir de hoje você vai entender que é por causa da desobediência que Deus está mandando dores e dificuldades para você, que é por causa da sua malcriação, de não querer obedecer à palavra de Deus, que Deus está permitindo as dificuldades se multiplicar na sua vida, dores se multiplicar. Meus irmãos, viver para Deus e obedecer o que Deus manda não significa que tudo vai ser mar de rosa, vai ser lindo. Mas você vai poder evitar de muitas coisas se levantar contra a sua vida. Por causa da desobediência de Jonas, Deus levantou contra a vida de Jonas um grande vento naquele mar, que se fez uma grande tempestade. Se Jonas tivesse obedecido, aquele grande vento e uma grande tempestade que se levantou contra a vida dele, poderia que não tivesse se levantado. Ele poderia ter evitado, mas por causa da desobediência, Deus mandou um grande vento que formou uma grande tempestade contra a vida dele. Você sabia que você pode evitar de você estar enfermo, de você estar com a sua vida financeira, material e sentimental ruim? Você sabia que você pode evitar muitas coisas que estão acontecendo na sua vida agora? Por causa da desobediência, você pode evitar essas coisas. Por causa da malcriação, você pode evitar essas coisas, mas você tem que obedecer o que Deus está mandando. Você tem que voltar para a igreja, você tem que voltar a obedecer o evangelho, você tem que voltar a pregar, você tem que voltar a cantar, você tem que voltar a obedecer, você tem que voltar a fazer o que Deus mandou, para que assim você possa evitar que Deus permita muitas coisas na sua vida. Tem muitas pessoas que não entendem, meus irmãos. Ah, mas por que eu estou assim? Por que isso está se levantando contra a minha vida? Porque parou de ir para a igreja. Deixou de obedecer à vocação. Deixou de executar o que Deus mandou. E está acontecendo. Coisas estão se levantando. E Deus está te esclarecendo que por causa, talvez, da sua desobediência, Deus esteja levantando dificuldades contra a sua vida. Deus esteja levantando e suscitando perseguidor contra a sua vida por causa da sua desobediência. Enquanto você não voltar a obedecer, coisas vão continuar se levantando contra a sua vida. Enquanto você não voltar a fazer o que Deus mandou, dificuldades vão continuar se multiplicando. Mas, irmão, o que eu faço? O que eu posso fazer para cessar essa perseguição, esse mal contra a minha vida? Volta a fazer o que Deus te mandou. Parou de pregar? Volta a pregar. Parou de ir para a igreja? Volta a ir para a igreja. Parou de fazer campanha? Volta a fazer campanha. Parou de ler a Bíblia? Volta a ler a Bíblia. Parou de cantar? Volte a cantar. Parou de jejuar? Volte a jejuar. Parou de tomar ceia? Volte para a igreja. Faça uma nova aliança com Deus e volte a tomar Santa Ceia, para você evitar de tempestades e ventos se levantar contra a sua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Então Jonas foge. Deus levanta um vento que vai formar uma grande tempestade contra aquele navio onde Jonas está fugindo. E quem estava dentro do navio, os marinheiros, eles ficaram com medo, eles começaram a temer de medo. E cada um que estava ali começaram a clamar aos seus próprios deuses e começaram a lançar sobre o mar as suas fazendas, começaram a aliviar o peso do navio, porque, primeiramente, eles pensaram que o navio iria virar, que o navio iria descer sobre as águas. Então eles aliviaram o peso e começaram a clamar cada um a seu Deus. Meus irmãos, sobre esse mundo que estamos vivendo, há muitas religiões, há muitas pessoas que têm cada um por seu Deus. Deus de pau, Deus de pedra, Deus de madeira, Deus de barro, Deus de ouro. Cada um tem o seu próprio Deus. Nós não pregamos contra a religião. Nós pregamos Jesus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que toma conta e tem o poder sobre todas as coisas. Só que nesse texto aqui, cada marinheiro começou a clamar o seu próprio Deus. O Deus do sol, Deus da chuva, Deus do mar, talvez, quem saiba. Porque hoje em dia estão criando Deus para tudo. Então, eles estavam clamando seus próprios deuses, com letras minúsculas, e aliviaram o peso do barco. Só que Jonas, ele desceu ao porão e se deitou no profundo sono. Ou seja, Jonas aqui mais uma vez, ele estava pouco se importando, tanto com Nínive, que era a cidade que Deus mandou, como também os marinheiros. Ele não estava se importando com Nínive e nem com os marinheiros. Sabe o que Jonas está fazendo? Eu vou dormir, eu vou descansar, porque agora eu já fugi da presença de Deus. Não vou fazer o que Deus mandou e eu vou descansar, eu vou dormir porque eu estou cansado. Eu vou dormir no profundo sono. Eu vou descansar. Meus irmãos, quantos crentes hoje, meus irmãos, estão dormindo? Quantos crentes hoje, meus irmãos, só pensam em si próprio? Não está acontecendo nada comigo. Eu não tenho nada a perder. Então, pouco importa o meu próximo. Eu estou bem, minha vida financeira está boa. Pouco importa o meu próximo. Eu tenho uma vida boa, Deus está me abençoando. Pouco importa o meu próximo. Jonas aqui, meus irmãos, no versículo 5, ele só estava se importando com ele mesmo. Eu vou dormir e pouco importa Nínive e pouco importa os marinheiros. Meus irmãos, não vamos ser assim, meus irmãos. Não vamos pensar só na gente. Não vamos ser só amante de si mesmo. Não vamos ter amor próprio em excesso, meus irmãos. Vamos nos amar, mas vamos amar o nosso próximo também como a nós mesmos, como Deus mandou. Hoje, muitos crentes, meus irmãos, infelizmente, só pensam em si mesmo. Só faz o que quer sem pensar no que vai acontecer no próximo. Fala o que quer, pensa o que quer, age da forma que quer, sem pensar no dano que vai acontecer no próximo, meus irmãos. E isso é errado. Se o que eu vou fazer vai machucar ou vai ferir a fé do meu próximo, eu não vou fazer. Se eu sei que nesse lugar que eu vou ir vai escandalizar o evangelho para o meu próximo, eu não vou ir. Eu tenho que passar a pensar mais no meu próximo. Eu tenho que pensar a amar o meu próximo, meus irmãos, e não pensar só com a minha própria vida. Então Jonas, ele vai dormir no profundo sono. Louvado seja o nome do Senhor. E o mestre do navio que ele estava chegou para ele e perguntou para ele: que tens, dormente? O que está acontecendo com você?
O que você tem dormente? Se levanta e invoca o seu Deus. Talvez o seu Deus se lembre de nós, para que não nos pereçamos. Deus, meus irmãos, estava usando o mestre do navio para despertar Jonas e falar: Jonas, se levanta e clama ao seu Deus. Deus estava usando o mestre do navio. Clama ao seu Deus, porque o seu Deus pode nos salvar, pode nos livrar e não permitir a gente perecer. Eu quero falar para você que me ouve, que Deus vai usar pessoas para a sua vida, que Deus vai usar pessoas para te alertar e para te despertar, para você buscar e clamar a Deus, porque Deus vai te dar a solução. Deus vai usar pessoas para você clamar a Deus. Deus vai usar pessoas para te despertar, para você voltar a clamar e buscar ajuda a Deus, para você parar de perecer em meio às dificuldades. Então, no versículo 7, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemo-nos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. Eles se juntaram, os companheiros do navio se juntaram e tiveram ali uma brincadeira. Eles foram lançar sorte para ver quem ali poderia falar o porquê de estar acontecendo aquilo. E eles lançaram a sorte e caiu sobre Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. E os marinheiros perguntaram para Jonas: declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? Estavam perguntando para Jonas: que ocupação é a tua? O que você faz? Qual é o teu cargo? Qual é o seu propósito? E de onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Meus irmãos, esse versículo aqui 7, mostrando que a sorte caiu em Jonas, isso daqui, meus irmãos, foi o próprio Deus que fez um reboliço para cair em Jonas. Porque não importa, meus irmãos, para onde a gente vai, Deus, ele vai estar lá, meus irmãos. Você pode tentar fugir, você pode fingir que as coisas não têm sentido mais para você, você pode querer desobedecer. Mas se o propósito é com você, vai cair com você, tem que ser com você. Mesmo que você fuja, Deus, ele vai te achar lá. Mesmo que você corra, Deus, ele vai te alcançar. Então perguntaram para Jonas da onde que ele é, o que ele é, de que terra ele é, de que povo ele é. E ele fala: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas está mostrando que ele serve ao único Deus, o Deus dos céus, o Deus que criou o mar e fez a terra seca, o Deus que controla a natureza, o Deus que controla a enfermidade, o Deus que controla os demônios, o Deus que controla os espíritos malignos. Então, aqueles homens que tinham perguntado para Jonas da onde ele é, de que povo ele é, o que ele faz, quando Jonas fala que ele teme a Deus, ao Senhor, que fez os céus e a terra e o mar e a terra seca, os homens, eles escutam e ficam com medo e temeram e perguntaram para Jonas: por que fizeste tu isto? Porque aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo diante da face do Senhor, porque Jonas tinha contado para eles. Então aqueles homens perguntam: por que você está fazendo isso, Jonas? Por que você está fugindo diante da face do Senhor? Se o Deus que você serve é grande, não dá para fugir dele.
Por que você está tentando fugir diante da face desse Deus? Se esse Deus, ele vê todas as coisas, ele está em todo lugar. Por que você fez isso, Jonas? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, isso é triste, porque pessoas com chamado, pessoas com propósito e objetivo estão fugindo da presença de Deus, mesmo sabendo que Deus, ele é tremendo e poderoso, que não dá para fugir da presença dele. E eu te pergunto, para você que conhece Bíblia, eu te pergunto para você que tem chamado e se afastou do chamado, por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Se você sabe que o Deus que você servia, se o Deus que você cultuava e adorava, não dá para fugir da face dele, por que você fez isso? Por que você saiu da igreja? Se você sabe que esse Deus é único, por que você abandonou o seu cargo, o seu chamado? Se você sabe que esse Deus é único, que ele é santo e é soberano, por que você fez isso? Por que você abandonou o seu chamado? Por que você deixou de orar? Se você sabe que não existe outro Deus vivo, por que você fez isso? Você conhece Bíblia, você conhece os mandamentos e mesmo assim fugiu diante da face do Senhor. Por que você fez isso? Por qual motivo você fez isso? É por causa de pessoas? É por causa de calúnia e de fofoca? Isso não anula o chamado de Deus na sua vida. Mesmo com calúnia, com fofoca, com desânimo, o Deus que você conhecia e conhece, ele continua o mesmo, ele permanece o mesmo. Ele sabe de todas as coisas, ele ainda continua sabendo de tudo, ele ainda continua e estando em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não mudou. Por que você fez isso? Por que você está fugindo do seu chamado? Por que você está fugindo da obra que ele tem na sua vida? Se você sabe que não existe outro caminho além do que ele já te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então os marinheiros perguntaram para Jonas: o que nós podemos fazer, Jonas, por você, para que esse mar se acalme? Porque o mar está se engrossando cada vez mais. E disse Jonas para aqueles homens: me levante e me lance ao mar, e o mar vai se aquietar, porque eu sei que é por minha causa que vocês estão sofrendo essa grande tempestade. Eu quero falar para você que me ouve, que por causa da sua desobediência, tem muitas pessoas que estão morrendo. Eu quero falar para você que me ouve, que por causa da sua fuga, da sua desobediência de sair para a igreja, muitas pessoas também estão se desviando por causa do Evangelho. Eu quero falar para você que me ouve, que por conta de você não querer fazer a vontade de Deus, tem muitas pessoas que estão se espelhando em você e estão também deixando de fazer a vontade de Deus. Eu quero falar para você que me ouve, que por causa da sua desobediência tem muitas pessoas que estão sofrendo também. No meio da sua família tem pessoas que estão sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você decide desobedecer a ordem de Deus, não só você sofre porque o vento se levanta contra a sua vida, mas também pessoas que estavam com a fé e se espelhando em você também sofrem, meus irmãos. Olha só o que Jonas fala no versículo 12: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, por causa de Jonas, a tempestade se levantou contra pessoas que não tinham nada a ver. Por causa de Jonas, o vento, o mar estava se engrossando para a vida de pessoas que não tinham nada a ver. E eu quero falar que por causa da sua desobediência, tem dificuldades que estão se levantando para a vida de pessoas que não têm nada a ver. Tem pessoas que estão pegando lutas e provas por causa de você.
E você tem que ter essa conscientização que tudo que você faz pode ocasionar ou pode ter consequência na vida de uma pessoa que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com o seu erro. Meus irmãos, a igreja hoje, nós que pregamos a palavra de Deus, o que a gente deixa de fazer ou certas atitudes que a gente toma, pode, meus irmãos, alcançar pessoas que não têm nada a ver. Pode ferir e magoar pessoas que não têm nada a ver, meus irmãos. Isso é para todos nós, é uma reflexão para todos nós, que pertencemos à igreja da Nova Aliança, através do sangue de Jesus. Nós temos que entender que as nossas atitudes, ela vai ocasionar uma consequência na vida de alguém. Alguma hora, algum dia, vai ocasionar uma consequência na vida de alguém. O pecado que a gente não muda, que a gente não abandona, a desobediência, o que a gente deixa de fazer lá na frente, vai ferir alguém, vai decepcionar alguém, meus irmãos. Porque quem está fraco na fé, quem está começando, eles estão se espelhando nos profetas, nos pregadores. Eles estão se espelhando naqueles que vivem o chamado, a vocação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa de Jonas, sobreveio a grande tempestade sobre a vida de pessoas que não tinham nada a ver. Então, a Bíblia fala no versículo 13, que os homens estavam remando e se esforçando para alcançar uma terra, um lugar mais próximo. Só que eles não podiam, porquanto o mar estava se embravecendo cada vez mais contra eles. Então, aqueles próprios marinheiros que estavam no mar, eles tiveram uma ideia de clamar ao Senhor. Só que agora eles não vão clamar aos deuses deles. Por quê? Porque eles estavam clamando lá atrás os deuses deles e não estava tendo resultado. Estavam consultando os deuses deles e não estava tendo resultado. Então o que eles vão fazer? Eles vão clamar ao Senhor com letra maiúscula. O próprio, o único e soberano. Nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Deste homem quem? Jonas. E não ponha sobre nós sangue inocente. Por quê? Porque eles não tinham nada a ver. Eles eram sangue inocente. Eles poderiam morrer, mas eles eram sangue inocente. E eles falaram, os marinheiros, não ponha sobre nós sangue inocente. Por causa desse homem, por causa da desobediência desse homem, de Jonas. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Porque o Senhor faz e fez conforme a sua vontade. E Jonas teve que se levantar. Levantou-se Jonas, levantaram Jonas e lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Ou seja, como eu falei lá atrás para os irmãos, Deus moveu o mar, moveu o vento, a natureza para mexer com Jonas, para despertar Jonas e fazer Jonas entender que tudo que estava acontecendo ali era por causa dele, por causa do chamado, que Deus não queria perder Jonas. Deus levantou um grande mar, mas não queria perder Jonas. Deus levantou um grande vento, mas não queria perder Jonas. Meus irmãos, Deus, Ele move, meus irmãos. Se for preciso, Deus até mata, meus irmãos, para não perder o servo e a serva dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lançaram Jonas no mar, o mar se aquietou, e aqueles homens temeram. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Ou seja, por causa de Jonas,
Pessoas que não conheciam ao Deus vivo, ao Senhor dos Senhores, ficaram com temor, acabaram conhecendo. Eu quero te falar que tem situações que Deus vai te colocar, tem ventos que vai se levantar contra a sua vida, que não é só por causa da desobediência. Deus vai propositalmente colocar ventos e dificuldade na sua vida, para que pessoas que não conhecem a Deus, para pessoas que não temem a Deus, passe a temer a Deus. Passe a conhecer a Deus através da sua vida e temam e tremam diante da face do Deus que você serve. Esses homens, meus irmãos, marinheiros, temeram a Deus por causa de Jonas, mas foi por causa da desobediência. Então, eles temeram a Deus e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos, meus irmãos. Olha que lindo que Deus nos mostra nessa passagem. Através da desobediência de Jonas, pessoas passaram a reconhecer o poder do nosso Senhor, meus irmãos, que aquieta o vento, que aquieta o mar, que manda em todas as coisas. Eu quero te falar que através de lutas e provas que você está passando, pessoas vão conhecer a Deus. Eu quero te falar que não é à toa que você está sofrendo, não é à toa que você está sendo perseguido. Através dessa perseguição, tem pessoas que vão conhecer a Deus através da sua vida. Tem pessoas que vão aceitar Jesus através da sua vida. Tem pessoas que vão se render ao Evangelho por causa das suas lutas, das suas provas, vão se espelhar em você, vão refletir e vão se refletir em você e vão conhecer a Deus através da sua vida. Então Jonas foi lançado ao mar. Só que Deus ainda, mesmo sabendo que Jonas era desobediente, Deus decide salvar Jonas, porque esse Jonas naquele mar, por mais que ele soubesse nadar, ele não tivesse nenhum recurso, ele poderia cansar, não conseguir mais nadar e morrer afogado. Só que olha o que Deus vai fazer com Jonas, no versículo 17, para finalizar. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está mostrando, mesmo que Jonas não queria ir para Nínive pregar, mesmo que ele tenha desobedecido e ido para Tarsis, mesmo que ele esteja ou estivesse no passado dormindo naquele porão, não se importando com os marinheiros que estavam no barco, que estavam no navio e nem em Nínive, Deus ainda teve misericórdia da vida dele de fazer um grande peixe, engolir ele para conservar a vida dele dentro daquele grande peixe, nas entranhas do peixe. Meus irmãos, isso daqui mostra a bondade e a misericórdia que Deus tem, meus irmãos, mesmo a gente sendo desobediente, mesmo a gente fugindo do chamado. Por que tem muitas pessoas que mesmo desobedecendo a Deus ainda não morreu? Por que hoje em dia muitas pessoas que se desviaram do Evangelho, deixaram de fazer o que Deus mandou, ainda não morreu, ainda não desceu à sepultura? Porque Deus está tendo misericórdia, meus irmãos. Deus está conservando em vida essa pessoa que se desviou, essa pessoa que abandonou o chamado, abandonou a igreja, para que essa pessoa venha entender que Deus está tendo misericórdia da vida dele e da vida dela, para ele, para ela voltar a fazer o que fazia antes. Mas, meus irmãos, entenda uma coisa: se você saiu da igreja, se você se desviou e ainda está vivo, entenda que Deus está te dando chance. Entenda que Deus está te dando oportunidade. E um dia essa oportunidade ela vai acabar. Um dia essa misericórdia ela vai acabar. E se você não voltar, se você não fazer o que Deus te mandou, você pode trazer consequências irreversíveis para a sua vida eternamente. Você pode trazer dificuldades, dores e mortes espirituais eternamente para a sua vida longe da presença do Senhor.
Então faça o que Deus manda, obedeça a palavra do Senhor e viva a vocação que Deus te chamou.